Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Eu quero, nesse dia, declarar a bênção e o favor de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus diz, em Salmos 23, versículo 6, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor, estarei sempre com Ele. Esse é o nosso Deus bondoso, misericordioso, e esta promessa, ela está sobre a vida de todo aquele que tem recebido o Senhor Jesus como o seu Senhor e o seu pastor. Não faz sentido você não crer que Deus, em Cristo Jesus, é o seu pastor e esperar que essas promessas se cumpram na sua vida. Afinal de contas, as promessas que Deus tem em sua palavra, elas são disponíveis para aqueles que creem, aqueles que exercem fé. Por isso eu sei que você está aqui, porque você crê, você está aqui, porque você espera algo da parte de Deus nesse nosso encontro. Então eu declaro, certamente a bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de oração e compartilhamento da palavra. E eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso precioso momento de oração, e te convido a estar comigo também lendo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirige hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. 1 Reis 18, 41. Uma passagem maravilhosa no desfecho de um contexto assim mais maravilhoso ainda, e que após a leitura eu vou contextualizar para você, e esses princípios aqui nós vamos aplicar na nossa vida para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Assim diz o texto da palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvando para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá, eu olho para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e o vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Esse contexto, ele é um contexto bem interessante, que ele encerra um período de 3 anos e meio de seca que havia sido lançado sobre aquele lugar, sobre toda aquela região, por causa dos pecados, por causa da idolatria, principalmente dos reis de Israel, Jezabel e Acabe, e por causa do povo que havia se desviado do Senhor. Então ali, antes desse momento, o profeta Elias teve uma experiência maravilhosa com Deus, que desceu fogo do céu, consumiu o sacrifício do altar, coisas extraordinárias e maravilhosas aconteceram. E Deus direcionou Elias, dizendo: olha, o tempo da chuva chegou. Elias responde com esse momento de oração e de intercessão. Aqui, antes mesmo dele ajoelhar e orar, ele diz para o rei: vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Então, o que eu quero trazer para você aqui é algo relacionado à nossa fé. Precisamos crer e entender os sinais que Deus está nos dando. Aqui, o profeta Elias tinha tido muitas experiências com Deus em pouco tempo, e agora ele cria, sabia certamente que era o tempo da chuva, e ele estava buscando um sinal de Deus para essa chuva. Mas antes do sinal aparecer, antes dele ter aquela pequena nuvem que surgia do mar, ele já declarava que abundante chuva iria chegar. A nossa fé precisa caminhar à frente das circunstâncias. E como que eu exerço uma fé dessa ordem? Eu preciso
crer que Deus, Ele é provedor em minha vida, em todos os sentidos. Como que eu consigo ler os sinais de que Deus está comigo? Porque muitas vezes nós vivenciamos situações tão difíceis, lutas grandes, lutas que às vezes nós achamos que nem vamos conseguir superá-las. São situações adversas, talvez na saúde, nas finanças, problemas familiares, problemas no trabalho. São muitas ordens de problemas que cada um de nós pode viver a cada dia. Mas nós precisamos entender os sinais de Deus ao nosso redor. Precisamos entender como que Deus se comunica conosco. É certo, nós não devemos ficar como que crianças pedindo que Deus nos dê todo o tempo um sinal. Que toda hora o Senhor nos dê um sinal. Mostra um sinal no céu. Uma nuvem que apareceu no formato de uma coisa, um sonho que eu tive. Eu não estou dizendo que Deus não possa, por pura misericórdia e graça, manifestar de alguma forma para socorrer um coração aflito e desesperado. Mas esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é nós conhecermos a sua palavra. Por que eu falo padrão de Deus? No sentido de que é a palavra de Deus que vai embasar todas as nossas compreensões acerca de como Deus fala conosco. Para nós sabermos se Deus está na nossa vida. E às vezes a gente perde pequenos sinais. E Deus, Ele sempre procura sinais que nós possamos ler e compreender. São sinais que acontecem na sua vida de forma particular. Às vezes uma provisão que Deus estabelece para você, que Deus disponibiliza para você. Às vezes encontros com pessoas que vão ser estratégicas naquilo que você está fazendo. Às vezes uma pequena vitória que você tem no seu dia, você precisava que aquela porta se abrisse, você precisava de falar com determinada pessoa. Aquilo não resolve todos os seus problemas, aquilo não traz para você a solução para tudo, mas são como sinais, pequenas piscadelas de Deus para você, como se Deus estivesse dando uma piscadinha, estou por aqui, mostrando para você que Ele não esqueceu o seu grande problema, mostrando para você que Ele não está longe, mostrando para você que ao seu redor as coisas estão acontecendo e a nossa vida é constituída de pequenos momentos. A cada dia precisamos perceber Deus nas pequenas e nas grandes coisas. Às vezes você está passando por um momento em que tudo que você precisa naquela hora é chegar no lugar e ter uma vaga para você estacionar. E de repente a melhor vaga está ali te esperando. Pode parecer coincidência, mas não é. São sinais assim muito pequenos que Deus está dizendo, eu estou por perto, eu estou entendendo a sua luta. E às vezes a gente se prende a não orar a Deus por coisas pequenas. Há um erro que eu vejo muitas pessoas dizendo, que nós só podemos pedir a Deus aquilo que nós não damos conta de fazer, que aquilo que nós damos conta de fazer, temos que fazer na força do nosso braço. Eu acredito que nós podemos falar e pedir a Deus qualquer nível de pedido, do mais simples ao mais complexo, de uma coisa que você tem vontade de comer e que às vezes é difícil para você naquele momento, mas que você nem gostaria tanto de comer, às vezes uma coisa mais complexa que você precisa, fale com Deus sobre tudo. É a nossa comunhão com um pai amoroso. O máximo que você pode é Deus dizer não, é não acontecer, mas não impede que nós oremos a Deus por todas as causas, por todas as questões, das mais simples às mais complexas. Entenda uma coisa, Deus, Ele ama esse relacionamento com seus filhos. E nós, às vezes, perdemos muitas oportunidades. Não é raro estar num grupo de pessoas, a gente sempre tem reuniões em grupos, reuniões nas casas, e quando a gente está no meio de pessoas, de repente a gente abre um momento para oração, e eu pergunto, alguém tem algum pedido de oração? Alguém gostaria de pedir alguma coisa? E quase sempre tem alguém que diz assim, hoje eu só quero agradecer, não quero pedir nada. Eu acho legítimo, eu acho lindo esse gesto, mas na maioria das vezes eu posso perceber que ali tem uma pessoa tentando expressar uma humildade, expressar uma gratidão que não é necessariamente sincera,
mas apenas demonstrar uma espiritualidade que, no fundo, esconde um medo ou uma falta de fé, ou até mesmo uma expressão de que está tudo muito bem com aquela pessoa. Pode até ser que esteja, mas eu creio que quando às vezes as pessoas, eu não digo sempre, mas na maioria das vezes quando a pessoa numa roda de oração fala assim, eu quero agradecer, ela está perdendo a oportunidade de orar por uma outra pessoa, de pedir por alguém que ela conhece, de pedir por um vizinho, por um amigo, pedir por um conhecido, alguém da família. Sempre tem alguém ao nosso redor que precisa de uma oração. Sempre tem alguém. Então, quando eu só quero agradecer, louvado seja Deus, isso é maravilhoso, que nós agradeçamos, façamos muitas orações de ações de graças a Deus, mas eu prefiro ser daqueles que pedem e que pedem sempre e que pedem muito. Sabe por quê? Porque as dispensas do céu, elas nunca são escassas. Deus, ele sempre tem mais para dar. Deus não se cansa de fazer, Deus não se cansa de operar. Tudo que Deus tem com sobra e abundantemente. Nós não precisamos nos ficar com constrangimento de pedir a Deus as coisas. E observar os pequenos sinais que Deus vai nos dando. Peça sim, peça sempre, peça em todas as áreas, todos os momentos da sua vida. Se você acha que hoje você não precisa de nada, tem alguém que você conhece que precisa de uma oração, tem alguém que você conhece que precisa de uma intervenção de Deus, ore por aquela pessoa. Eu creio que a nossa ação de graça maior é nós não vivermos uma vida de reclamação. Quando você não reclama, quando você é grato em todas as coisas, em todas as circunstâncias, você é grato a Deus, não necessariamente pelas circunstâncias, mas porque Deus está com você. Isso é um exercício de gratidão. Mas a Bíblia nos ensina, devemos pedir, pedir sempre e pedir bem. Então, os sinais de Deus estão ao nosso redor. Pequenas provisões que Deus disponibiliza para nós, pequenos encontros, pequenas portas que se abrem, pessoas que cruzam o nosso caminho, oportunidades que nós temos de abençoar as pessoas ao nosso redor, são sinais de que Deus está ali. Deus está dizendo para você, olha, eu estou aqui e a sua grande luta não passou desapercebido de mim. Eu vou te dar a vitória. Leia dessa forma, a partir de hoje, todos os pequenos sinais que você reconhecer que vêm da parte de Deus. Não pense que Deus age somente em coisas grandes. Sabe por quê? Porque para Deus não tem nada grande demais, nem pequeno demais. Tudo está patente aos olhos de Deus. As coisas são grandes para nós. É da nossa ótica, do nosso ponto de vista, que as coisas são grandes. Do ponto de vista de Deus, tudo é do mesmo tamanho, tudo é igual. Ele é todo poderoso, ele pode fazer qualquer coisa. Por isso, não limite Deus. Saiba ler os pequenos sinais e continue crendo no milagre que Deus tem para a sua vida. Vamos orar? Pai querido, eu apresento a vida dessa pessoa que está aqui neste momento de palavra e oração e que o Senhor aumente a sensibilidade espiritual dessa pessoa. Não que ela se torne um místico, ó Deus, que vê tudo pelo lado espiritual, mas que ela tenha sensibilidade e discernimento de perceber a tua ação, o teu mover, os teus pequenos sinais em todas as coisas durante o dia, durante a sua vida. Pai querido, manifesta o teu favor, a tua graça sobre a vida dessa pessoa, que das coisas mais simples às mais complexas da sua vida, o Senhor traga respostas, sinais, milagres, e assim como o Senhor fez aqui com o profeta Elias, que ele pela fé acreditava que havia uma grande chuva, ele viu uma pequena nuvem, ele acreditou naquele pequeno sinal, e as coisas transformaram toda aquela realidade. E anos de seca, anos de deserto foram eliminados ali com aquela abundante chuva, que na vida dessa pessoa agora, Pai, que recebe essa oração, anos de deserto, anos, Pai, de sequidão, anos de estiagem, anos de escassez, sejam anulados pela abundante chuva do Senhor, que trará toda a provisão e levará essa pessoa ao lugar da bênção, das delícias e do favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Recebe pela fé.
Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário com pedido de oração e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, orando a palavra.